Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe no nosso encontro de hoje. A dependência química é uma doença. É importante a gente começar abordando dessa maneira, porque não é sacanagem, não é vagabundagem, é uma doença. É uma doença que inclui alguns sintomas muito complicados, inclusive a famosa recaída. E aí a gente tem os pacientes que usam droga, tentam parar, depois desistem, voltam para a droga. E a ideia é a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, compreender os sintomas, saber do que se trata, para que a gente possa, então, dessa maneira, também contribuir para a construção de uma sociedade que precise menos dessas bengalas psicológicas que acabam por se tornar verdadeiros cárceres, né, dos sujeitos que se envolvem e das famílias codependentes que se envolvem também nessas questões. A gente tem aqui no quadro algumas coisinhas que nós vamos abordar hoje, alguns tipos de drogas, e aqui embaixo também alguns tipos de adições que a gente chama, que aí não são substâncias químicas, mas são comportamentos, atitudes que também estão relacionados com esse tipo de dependência, que se trata de acionar um mecanismo do cérebro responsável pela compensação, pela recompensa, pela sensação de prazer. Essas substâncias, esses mecanismos de comportamento, eles acionam por uma via direta, ativam esse sistema de recompensa do cérebro, né, que normalmente é ativado através de outras buscas, de outros comportamentos naturais e saudáveis. Então, a gente tem aqui o álcool, cuja problemática é gravíssima, especialmente pela facilidade com que nós temos acesso a essa droga. Ela é uma das drogas, na minha humilde opinião, mais graves. Ela demora para causar o vício, a dependência química, né? A pessoa precisa ter alguns anos aí de uso contínuo para estabelecer uma dependência química dessa substância, mas o tratamento é bastante complexo, é bastante difícil. Os sintomas que ela produz também são muito difíceis, porque acabam por gerar um prejuízo social muito grande, acaba por colocar em risco a vida da pessoa que usa e de outros, porque a gente tem envolvimento com acidente de trânsito, problemas na família e etc. E a gente encontra em qualquer esquina. Então, esse é um verdadeiro problema. Eu fico quase louca quando eu escuto pessoas que querem legalizar algumas substâncias que hoje não são legalizadas no Brasil, especialmente porque a gente sabe que, lidar com a questão do tráfico está sendo muito difícil mesmo, a gente vai ter que encontrar alternativas para isso, mas o fato de encontrar determinadas substâncias com facilidade, a maioria delas se encontra com facilidade, mas vamos dizer assim, vendidas em qualquer lojinha, em qualquer barzinho da esquina, como é com o álcool e o tabaco, constitui um verdadeiro flagelo. Porque eu cansei de acompanhar pacientes alcoolistas fazendo realmente um sincero e grande esforço de largar o álcool, mas como é difícil quando, por todo o trajeto que a pessoa vai fazer pela rua, passa por um boteco. E aí aquilo exerce uma força de atração poderosíssima. E aí, claro que a gente sabe que tem os mecanismos psicológicos, as obsessões espirituais, a dependência química do organismo que está lidando com a falta daquela substância. Então, os processos de recaída, né, que é quando a pessoa está tentando parar e aí acaba usando aquela substância uma vezinha para tentar se livrar daquela angústia causada pela abstinência, e aí volta a utilizar também, de novo, de uma maneira desmedida. Então, essa presença dessas substâncias em tudo que é canto, com muita facilidade, realmente constitui uma dificuldade muito grande para os tratamentos, para as terapias de desintoxicação e realmente de superação da dependência. Então, a gente tem o álcool, né? O tabaco, então, da mesma maneira, não apresenta esses riscos tão intensos com relação à vida, como o álcool, né, de a pessoa se acidentar, perder a consciência, mas também está relacionado com inúmeras doenças orgânicas, além da questão de
também acabar favorecendo aquela coisa do fumo passivo, né? A pessoa que fuma e tem os familiares, as pessoas em volta acabam fumando junto. Essas atividades aqui, elas podem se tornar patológicas quando elas forem utilizadas dessa maneira de recompensa, de ativação de recompensa do cérebro, de uma maneira compulsiva e que leve a prejuízo, né? O chocolate, ele é uma substância estimulante. Ele está incluído nos estimulantes aqui, mas como os danos não são tão graves como dessas demais drogas, ela não fica com uma classificação de dependência química ou de adição. Mas a gente tem também no próprio manual estatístico das doenças mentais, a gente tem a cafeína. Então, o chocolate ele entra dentro dos critérios envolvidos com ali a cafeína e outros. O açúcar não está descrito no manual psiquiátrico ainda, talvez. Né? Vou repetir o que ela está falando, que o chocolate atua nos mesmos receptores da maconha. Mas por que algumas pessoas desenvolvem a dependência química e outras não? Isso mesmo. Do ponto de vista científico, se fala em genética. A Joana de Ângeles vai acrescentar que tem todo um histórico do espírito. A dependência química, ela geralmente começa muito antes da dependência química da atual encarnação, vamos dizer assim. São vícios que vão sendo construídos ao longo da existência do espírito. E que aí a pessoa renasce com aquele propósito de, mais uma vez, se exercitar no poder lidar com esse vício, poder superar, desenvolvendo forças morais que possam criar essa resistência à atração que a substância cria na pessoa, mas que muitas vezes a pessoa sucumbe diante dos diversos estímulos que se apresentam na vida atual. Então, sim, tem a ver com o processo reencarnatório. E aí a gente vê que, principalmente, o álcool está presente nos costumes, nas tradições humanas há muitos séculos. E eu faço algumas reflexões a respeito disso, no sentido de que muitas patologias mentais, há tempos atrás, não tinham tratamento adequado. Não existia medicação psiquiátrica, e aí a gente fica imaginando como é que... Mas as problemáticas existiam, as depressões existiam, as psicoses existiam, e muitas vezes, diante daquele desespero, daquelas coisas que inundavam o psiquismo da criatura, o que a gente fazia naqueles tempos, e que muitas vezes a gente faz ainda hoje, busca alternativas, busca tentativas de tratamento e de cura, para aliviar aqueles sintomas. Busca o álcool para aliviar uma dor, um sofrimento, e assim por diante. E aí a gente vai viciando e vai carregando esse vício ao longo das sucessivas encarnações, muitas vezes repetindo até que a gente consiga superar. Eu tenho um sobrinho, ele está com 29 anos hoje. E antes dele nascer, a mãe dele já usava vários tipos de droga, inclusive injetável. Ela grávida, ela fez a mesma coisa. Aí ele nasceu, e quando ele começou a conviver, né, 2, 3 anos, ele dizia para mim: Dinda, eu nunca vou usar droga e nem vou beber, por causa da minha mãe. Só que não conseguiu. Ele usou o crack muito tempo. O crack, eu acho que é o mais viciante, é o crack, né? Que ele usa maconha. Hoje em dia, ele, até onde eu sei, não usa mais o crack. Mas eu até fiz um trabalho, um seminário lá na Casa do Jardim sobre isso, né? E eu queria entender por que ele não conseguiu ser tão forte assim, né? E manter a palavra. É que realmente, como tu disse, né? Vem do espírito e tem a genética, né? É bem difícil. Sempre lembrando que a genética, ela é uma impressão também nos tecidos corporais daquilo que o espírito carrega no seu perispírito, né? Então, mesmo a gente falando de genética, a gente não está desconsiderando que é uma carga que vem do espírito. E por isso que a gente fala de doença, porque vocês veem, né, a pessoa estava ali com uma grande força de vontade, e a vontade é o que há de mais importante no tratamento da dependência química. Aliás, eu diria até o seguinte: se a pessoa não
quer se tratar, não quer se curar, é muito difícil. Eu não vou dizer impossível, porque eu não gosto dessa palavra, mas é muito difícil. Por outro lado, quando a pessoa quer, vai ter que enfrentar uma série de desafios que incluem as recaídas. As recaídas, infelizmente, fazem parte desse processo, né? A pessoa luta, tenta sair da droga, recai e tenta de novo, mas é possível. A gente vê casos, como a senhora mesmo disse, do sobrinho, né? Ele teve as suas quedas, mas hoje em dia está trabalhando, está saindo disso, não usa mais o crack, né? Aí ele recaiu. Não, ele não trabalha, ele está preso hoje. Ah, né? sim. Porque ele fez... Cometeu delitos. E hoje ele está no semiaberto. Mas eu digo para ele, Eduardo, para tu sair disso, tu tem que procurar uma ajuda médica. Sim. Ah, Dinda, eu não vou por causa dos remédios. Eu digo, mas é os remédios que vai te ajudar. Então, eu não quero usar remédio. Eu vou fumar crack, eu vou cheirar cocaína, eu vou fazer o diabo. Mas eu não tomo remédio psiquiátrico. Porque se eu tiver que tomar remédio psiquiátrico, é porque eu sou fraco. Eu não consegui fazer o processo sozinho. É o nosso pensamento, né? Mas que coisa triste o ser humano, a gente é muito orgulhoso. E esse é o maior problema, porque não tem como sair sem desintoxicação. Desintoxicação. Inclusive o álcool. Dependendo do grau da dependência do alcoolismo, não dá para tentar parar sozinho. Tem risco até de vida, porque as crises de abstinência, a falta da substância no organismo, é preciso fazer uma retirada com medicação psiquiátrica, que vai aliviando aqueles sintomas desesperadores e vai dando forças para a pessoa e vai reorganizando o organismo físico, né? Então, o crack também me parece que é a droga mais complicada atualmente, porque ele causa tal descompensação no aparelho cerebral que depois o organismo tem dificuldade de promover essas sensações de alegria e de prazer. E aí a ausência da droga deixa a pessoa com sintomas de ansiedade, de angústia muito intensos, e a pessoa, para aliviar aquilo, acaba buscando a droga. Fica aquele ciclo vicioso. Usa e alivia, se sente bem, se sente poderoso, se sente daquela maneira que gostaria de ser. Porque aí eu vejo muitas pessoas, quando estão sob o efeito de determinada substância, se sentem uma pessoa legal, interessante, inteligente, extrovertido, sei lá, aquilo que de alguma maneira compense o seu sentimento de inferioridade, a dificuldade que a pessoa está tentando lidar, está tentando esconder. E aí a pessoa se gosta mais sob o efeito da substância. E isso é um grande problema, porque quando a pessoa está de cara, como chama, né? Quando a pessoa está sóbria, a pessoa não se gosta. A pessoa se sente ou muito tímida, ou com dificuldade, se sente uma pessoa chata, boba, e aí usa de novo. E aí esse mecanismo psicológico vai favorecendo a dependência. Então, vocês veem como é complicado, né? Na minha experiência, eu noto assim que sempre por trás de uma dependência de alguma droga tem uma questão emocional importante, que muitas vezes começa lá atrás, ou alguma carência, alguma coisa que não está legal lá na infância, uma fragilidade egóica que ficou lá na infância, aquelas crianças que não puderam suportar frustração. E aí eu vou dizer uma coisa que vai aliviar um pouco vocês, depois daquelas nossas aulas lá de depressão, ansiedade, culpa, etc. e tal, né? Ah, eu fiz um estrago com meu filho, com a minha filha, porque eu fui uma mãe muito dura, isso e aquilo. A dureza, claro, com um certo limite, ajuda as crianças a desenvolverem um ego forte. A dureza que eu digo, para não me entenderem mal, né, porque hoje em dia qualquer coisa que a gente fala, às vezes, pode ser mal compreendido. Não aquela rigidez excessiva, mas o colocar limites ajuda a criança a desenvolver um ego forte, que quando sai na vida vai enfrentar algum desafio, vai ter que lidar com alguma frustração, dá para suportar aquela frustração. Porque quando é difícil de suportar uma frustração, eu preciso compensar e desesperadoramente eu busco alguma coisa que tiver à minha disposição para aliviar isso. E aí as drogas estão aí, servidas de bandeja, em todas as classes sociais. O crack, em geral, nas classes mais baixas, a bala nas classes
mais altas, o êxtase, drogas um pouco mais caras. E aí a pessoa entra nesse ciclo vicioso. Antes de se usar a droga em si, ou substituto, antes de fazer um mecanismo de compensação, seja lá no que for, e como é uma tentativa, de algumas vezes nos jovens, como é uma tentativa de automedicação, né? Como eu trabalhei muito no CAPSI, né? A maioria era automedicação, né? Seja o que começou com álcool, com maconha, e dependendo da zona de vulnerabilidade social que se convivia, era o que estava ali à disposição. Porque tu só sente aquela dor emocional insuportável, né? Em algumas vezes que é um mecanismo de se aliviar de alguma forma, né? E o preconceito com a dor emocional, porque ela não é vista, né? Ela não é valorizada, é como se ela não existisse. É engraçado porque se tu tem um câncer, se tu tem uma dor nas costas, se tu tem alguma coisa que é visível, que é concreto, aí tá. Aí existe um movimento de ajuda que parece que é mais concreto, que a pessoa pode buscar aquilo. Se é uma dor emocional, não. É como se é uma vergonha ter aquela dor. Que vergonha tu tá sentindo aquilo, não. E até em classes mais abastadas, porque o que eu vejo neste momento histórico, assim, né, de tanto trabalho e questões no consultório, chegar e dizer assim, não, mas ele tem tudo. Ela tem tudo, por que ela está triste? Ela tem trabalho, ela é bonita, ela não sei o quê, por quê que, né? Mas o que tudo é esse, né? O tudo é um vazio gigante, pautado na carência, numa falta de enxergar a si mesmo, né? O que é da vida, o vazio que a Joana sempre fala, né? É isso que eu pensei. É exatamente isso, é o grande preconceito que a gente tem com as questões psíquicas internas e aquilo que a gente falava agora há pouco, né, de não poder buscar ajuda, não poder tomar remédio. Então, na verdade, aquela pessoa que realmente quer se tratar, que quer superar, que quer se libertar da dependência química, antes de mais nada, precisa ter a humildade de reconhecer que precisa de ajuda e busca ajuda e se organiza dessa maneira, assim, de ter o acompanhamento médico, a psicoterapia, o que for necessário para cada tipo de droga, né? Por exemplo, o crack tem que internar, a cocaína tem que internar para desintoxicar e depois usar medicação por um longo período para compensar essas angústias que vêm desse desequilíbrio, desse desarranjo que acontece com o aparelho cerebral, né? E cada uma vai ter a sua característica mais específica. Eu acho que é muito comum nos jovens a curiosidade. O grupo se reúne, todo mundo está fumando, todo mundo diz, eu também tenho que ir. Vão na onda, né? E daí, depois se vicia mesmo. Exatamente. A gente nunca sabe, primeiro, qual é a genética que está naquele corpinho ali, o que tu vai acionar a partir desse primeiro ou desses primeiros usos, e às vezes não é no primeiro, às vezes é a partir de algum certo período de uso. A Joana de Ângeles, ela diz assim, para eu estudar uma doença, para eu conhecer uma doença, para eu matar a curiosidade com relação a essa doença, eu preciso adoecer. Então, ela diz que para matar a curiosidade, para conhecer as questões relacionadas à droga, não precisa usar as drogas. Então, ela confronta muito essa ideia de que, não, mas na adolescência está tudo bem, é normal, porque usou por curiosidade, vai experimentar para conhecer. Não é necessário se machucar para entender o machucado. Então, existe essa dificuldade assim, da pressão do grupo social, e na fase da adolescência isso é muito difícil, porque a pessoa está buscando uma autoafirmação, está saindo da infância para entrar na idade adulta, então tem todas as inseguranças características dessa fase da existência. Então, se sentir renegado ali pelo grupo social é bastante difícil nessa fase, mais do que na vida adulta. E na própria vida adulta a gente tem essas pressões psicossociais de estar num grupo, daqui um pouco, onde todo mundo usa uma determinada substância e a pessoa conseguir dizer não, tem que ter uma força, uma estrutura egóica para poder se colocar e dizer, não, mas eu não preciso experimentar, eu não preciso usar.
E aí, aquelas pessoas que daqui um pouco, diante de alguma fragilidade, ou se deixando levar por essa curiosidade mórbida, ao fazer uso experimental, daqui um pouco repetir, alguns experimentam e passam daquilo e não usam mais. E outros experimentam e experimentam de novo, e aí vão criando o hábito. E aí, dependendo de cada substância química, o vício, a dependência que o organismo vai criando, vai ser mais intensa, mais rápida ou mais demorada. Então, a gente tem toda essa construção desse vício psicológico e do vício do próprio organismo. Porque a gente vê, por exemplo, a questão das compras. Parte de um funcionamento psicológico, do comportamento da pessoa, e vai criando também essa necessidade de aliviar algumas tensões através do consumismo, das compras. A pessoa está angustiada, está com algum problema, ao invés de poder olhar para esse problema, sentir essa dor, lidar com essa dor, descarrega aquela tensão comprando. Aí todo dia compra uma coisinha nova. Aí toda semana tem que comprar uma peça de roupa. A gente precisa de uma peça de roupa toda semana? E aí não é querer também dar uma de, como é que chama? De mão fechada? Esqueci o termo agora. Eu ia dizer pão duro, mas eu estava sovina. Sovina, estava tentando achar a palavra mais bonitinha para isso. Avarento, isso. Não querendo dar uma de avarento, né? Porque a gente pode se cuidar, comprar alguma coisa legal para a gente se presentear, né? Não é ir para o outro extremo, mas a gente não precisa de uma peça de roupa por semana, né? Então, isso está a serviço também dessa descarga de tensão. E enquanto a gente não olhar para essa tensão, para essas questões, isso se repete. E a gente tem, claro, diferentes graus, né? De pessoas que gastam até o que não tem. E aí vai depender de cada situação específica. Cada pessoa tem uma vivência muito própria, né? Eu já vi vários casos da pessoa decidir parar o uso e conseguir, muitas vezes sem ajuda, que nem isso. Na gravidez, foi muito difícil, mas na gravidez parou de repente. Eu tenho um tio que fumou a vida inteira, e aí, quando o filhinho dele estava com mais ou menos uns 10 anos, ele olhou para o pai e disse assim: pai, quando eu crescer, eu vou querer fumar que nem tu. Parou. Ele já tinha tentado diversas maneiras de parar de fumar, não tinha conseguido. Parou. Porque acionou aquele gatilho psicológico que aí dá aquela força e a pessoa toma a decisão. Enquanto não tiver isso dentro, é bem difícil, mesmo com toda a ajuda médica, psicológica que tem. Então, se a gente puder usar essa força de vontade, acionar dentro de nós esse desejo de realmente superar e conseguir buscar a ajuda necessária, então as chances de superar são bem grandes. Só que aí é preciso ter claro que a pessoa vai passar por uma sequência de desafios. Primeiro, a fissura, que é isso que a colega falou, né? Às vezes fazem, sei lá, 5 anos que a pessoa não cheira cocaína e sente o gosto e sente as sensações, porque a gente tem também, além da questão mental, daqueles clichês mentais que vão ressurgindo, a gente tem as questões da obsessão. Né? E eu costumo resumir assim, de uma maneira muito simplória, talvez, mas imagina a pessoa que está viciada naquela substância e desencarna. Bom, eu desencarnado, viciado naquela substância, o que eu vou fazer? Desesperadamente, eu vou procurar alguém que use para, junto daquela pessoa, eu poder sentir aquelas sensações da droga. Absorver os fluidos do álcool, etc, etc, etc. E aí o que acontece, né? O espírito ali induzindo a pessoa a usar para poder usar junto. Se a pessoa quer parar de usar, o espírito ali não quer que a pessoa pare. E aí fica aquelas forças contrárias para que a pessoa não consiga parar. E aí a coisa fica muito linda, né? A gente tem os viciados encarnados e os viciados desencarnados. Então a pessoa tem que lutar também com o seu desejo, a sua fissura, aquela indução mental, que às vezes se apresenta como pensamentos obsessivos, agressivos, de que a pessoa não vai conseguir, de que não pode, etc. Então, ter que ir passando fase a fase esses desafios, até que realmente se solidifique o que a gente chama de cura. E essa cura implica em, mesmo diante de alguma situação de ansiedade ou de angústia, a pessoa não se permitir o uso por uma vezinha só,
para aliviar aquela angustiazinha só. Porque que nem no álcool, né? Principalmente no álcool. Não, mas hoje vai ser só uma cervejinha. Tomou a primeira, tomou todas e volta ao início. Então, é muito complicado. Eu costumo contar muito em palestra relacionada a esse tema, que era uma grande tristeza, assim, as internações, as reinternações no hospital psiquiátrico, na ala de dependência química, as internações das pessoas depois do churrasco de fim de semana na família. Churrasco de fim de semana na família, caipirinha, cerveja, pronto, o alcoolista vai lá, bebe, reinterna para desintoxicar. A família que tem um alcoolista tem que se conscientizar que não tem aquele alcoolista na sua família por acaso. E que não adianta eu egoístamente pensar assim, o fulano é alcoolista, não pode beber, ele que se trabalhe com isso, eu vou ter a minha cervejinha na geladeira e ele que não pode tocar. Não existe. Toda família vai ter que se abster. Vai sair longe daquela pessoa, vai beber o que quiser, mas dentro de casa não dá, porque senão a pessoa vai estar compactuando com essa recaída. Então, é preciso que tenha todo um sistema de que a família abrace essa causa junto e que no churrasco de família não tenha cerveja nem caipirinha. Quanta festinha de criança, tem certas coisas assim, né, que a gente fica pensando o quão desnecessário é. E nós temos uma cultura da droga impressionante. Esses dias eu fui olhar, a gente estava numa loja de móveis, vendo um móvelzinho, pesquisando o preço de um determinado móvelzinho. Gente, me chamou a atenção tudo que era móvel, assim, de rack para televisão, o sofá, não sei o que, tudo com garrafas de uísque bonitas, suportes, os bares, não sei o quê. Eu fico olhando, mas que barbaridade. É uma apologia ao álcool essa loja, assim, porque é bonito, né? É chique deixar um bar com as garrafas, deixar uma garrafa exposta. Eu sei que a gente ganhou, muitos anos atrás, de casamento, uma garrafa lindíssima de cristal para colocar licor, né? Tá ela lá em casa até hoje cheia de pedrinhas coloridas. Vou botar licor na garrafa. Eu sou espírita, não estou dizendo que o espírita não pode, né, beber socialmente, tal e tal, mas beber o seu cálice de vinho, mas como a gente tem que ter cuidado. E a pressão sobre o alcoolista, mas bebe só uma, as pessoas parecem que não têm noção, é um sadismo. Ao meu ver, chama-se sadismo. Induzir aquela pessoa a beber porque eu estou bebendo. E o que me relatam assim é impressionante, de nos encontros, nas festas de empresa, as pessoas fazerem essa pressão para que a pessoa beba junto. Então, essa pressão social realmente é muito difícil. Essa parceria... Michele, só uma coisa. Pode falar. A respeito ali da maconha, ela é uma droga. Sim. Só que ela está longe dos estimulantes, porque a maconha ela te deprime, né? Ela é uma droga perturbadora. A gente divide entre as que deprimem, as que estimulam e as perturbadoras. A maconha, os alucinógenos são perturbadores. Cada um com um mecanismo de ação muito específico, assim, né? Elas têm as diferenças entre elas, mas é perturbadora. Então, a pessoa vai ter diferentes sensações, né? No primeiro momento, a pessoa pode se acalmar, pode se sentir ativada, oscila os efeitos dela. A gente tem como critérios diagnósticos, e aí isso vai definir se a dependência química é leve, moderada ou grave, dependendo da presença de 2 critérios, 4 ou todos. E aí a gente tem, assim, o uso contínuo da substância, apesar dos problemas provocados por ela, é um dos critérios, a alteração dos circuitos cerebrais, recaídas, fissura, o baixo controle. O baixo controle é assim, a pessoa tentar parar e não conseguir, isso indica que há uma dependência química, ou a pessoa tentar diminuir e ter dificuldade para isso. Eu acho um sarro aqueles que dizem assim, né? Não, mas eu não sou dependente porque eu paro quando eu quiser. Inclusive, eu já parei umas 500 vezes.
E as pessoas acreditam piamente nisso. Não, mas eu já parei um monte de vezes, então eu paro quando eu quiser. E está bebendo por quê, meu amigo? Ou então, eu não sou alcoolista porque eu só bebo cerveja. Vocês já ouviram essa? Eu não bebo cachaça. Quem bebe cerveja, então não é alcoolista agora. Acho que tinham que ser entrevistados assim para definir melhor os critérios de psiquiatria. Mas brincadeiras à parte, então o baixo controle é relacionado com isso. Prejuízo social. A pessoa continua fazendo uso, mesmo em função da substância, não conseguindo cumprir compromissos de trabalho na família, na escola, ou até de se afastar de atividades recreativas. A pessoa acaba se afastando de uma série de coisas em função da droga, ou então acabando por dedicar um grande tempo do seu dia, da sua vida, às questões relacionadas com a droga, seja ao uso, seja a tentar buscar a droga, seja a tentar parar de usar ela. Essa presença da droga constante indica também a dependência. O risco, a pessoa se colocar em risco para poder fazer uso, ou até no sentido de comprar a droga, muitas vezes se colocando em locais de perigo. E a tolerância e a abstinência. A tolerância é quando o organismo vai se acostumando com a droga. A pessoa vai usando e vai precisando de doses maiores para obter o mesmo efeito. Isso tudo varia muito de indivíduo para indivíduo. Tem a pessoa que bebe um pouquinho e fica bem, tem aquela que bebe um pouquinho e fica mal. E assim por diante. Então, isso vai variar. Mas a tolerância, ela sempre é um indicador importante. E também a gente tem riscos de overdose, né? A overdose é quando a pessoa usa uma dose que o organismo não suporta e pode vir a falecer, a desencarnar em função disso. Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, cheira cocaína, está acostumada a cheirar uma quantidade X, e aí para, e aí quando vai voltar, vai direto para aquela quantidade X, e ainda mistura com álcool, por exemplo. Aí os riscos de overdose ficam muito grandes, porque o organismo se desacostumou àquela substância. E a abstinência é os sintomas do organismo da falta da substância. Cada uma vai ter sintomas também diferentes, assim, mas, em geral, sintomas muito que provocam sofrimento, né? E por isso que a abstinência é difícil e faz com que a pessoa acabe buscando a droga para aliviar os sintomas de abstinência. Então, isso aqui todos são critérios para a gente diagnosticar um quadro de dependência. Como terapia, a Joana nos lembra que, primeiramente e obviamente, a prevenção é o melhor método. E aí a gente começa falando de educação na infância, em casa, no lar, nas escolas, de poder falar com as crianças, ajudar na formação dessas crianças emocionalmente saudáveis, com um ego mais estruturado, de podendo lidar com as suas frustrações, podendo ter limites, receber amor. Então, o amor e o limite. E poder falar abertamente com a gurizada sobre as drogas, sobre os riscos, porque tem certas coisas que, se as crianças ou a juventude não puder conversar em casa, vai conversar com alguém. Se não for com você, pai e mãe, vai ser com um traficante que está lá super disposto a esclarecer qualquer dúvida na porta da escola, né? O cultivo dos hábitos saudáveis, porque todo esse vício aqui ele também vai sendo construído através dos hábitos. E isso vai ficando automatizado no nosso psiquismo. Os hábitos que a gente vai cultivando ao longo das encarnações, inclusive. Então, para a gente se libertar de todo esse passado que está se apresentando hoje, é necessário também imprimir na nossa mente um novo modo de funcionar, através dos hábitos saudáveis. E a Joana insiste muito assim, de que quanto mais a gente vai repetindo esses comportamentos, as tentativas de superar, mesmo que tenha recaídas, mas tenta de novo, caiu no chão, levanta. Isso vai se fortalecendo no psiquismo até que a pessoa realmente consiga se fortalecer e se libertar. A desobsessão sempre necessária, porque a pessoa que está lá tomando chá de cogumelo, fumando maconha, inalando, sei lá, cheirando cocaína, qualquer coisa assim, fumando cigarro, bebendo álcool, não está fazendo isso sozinha.
Não mesmo. Então, a desobsessão também é muito importante. A psicoterapia, no sentido de ajudar a pessoa a se libertar, a compreender o que está por trás disso. Que ansiedade é essa que eu estou precisando? Porque eu já escutei muito assim também. Ah, não, mas a maconha não é droga, ou a maconha não é tão prejudicial assim. Ela não é tão prejudicial, ela só pode ajudar a desencadear a crise de esquizofrenia, uma esquizofrenia que está lá latente, que não foi desencadeada ainda, pode ser desencadeada a partir do uso da maconha, e também os quadros de transtorno de humor bipolar. Só isso, mais nada. Então, a maconha pode ajudar no sentido da pessoa lidar com as ansiedades criadas nesse meio urbano, difícil, não sei o quê. Mas que método para lidar com a ansiedade, né? Eu lembro de um amigo que falou, argumentando assim o quanto fumar maconha não tinha tanto problema, era interessante, era só para se acalmar. Mas que ansiedade é essa que está sendo necessário usar esse mecanismo para acalmar? Por que não olhar para essa ansiedade e trabalhar ela? Porque, na verdade, ela vai estar sendo só escamoteada, está botando embaixo do tapete e ela vai continuar lá. Porque tudo que a gente não olha, continua lá. Alimenta. Não se cria um mecanismo de superação. A droga vai estar ali, acalmando temporariamente aquilo, só que não são nem drogas utilizadas psiquiatricamente, né? Porque a gente usa, então, as drogas psiquiátricas para tratamento. Por isso que, realmente, as pessoas, na maioria das vezes, usam as drogas para se tratar, por não admitir se tratar da maneira correta e buscar um psiquiatra para isso, né? Então, usa maconha para tratar a ansiedade, quando poderia ser para usar remédio, vamos usar outra coisa. Eu brinco com os meus pacientes, eu digo, tu não quer tomar medicação X e está usando isso. Qual é o problema da medicação X? A internação para desintoxicação, aí a gente tira, acho, talvez o cigarro só, que não menos grave, né? Porque a gente tem casos que a gente estava conversando há pouco, né? De muita dificuldade, porque pode dar muita ansiedade, leva tempo. Depois da substância não estar mais tão presente nos pulmões, ela ainda continua interferindo no cérebro. Eu não sei se vocês lembram uma exposição que teve aqui em Porto Alegre há uns anos atrás, do corpo humano. Uma exposição, eu não me lembro, acho que era da China, né? Lindíssima. Que tinha, e eram corpos que eram expostos ali, e aí tinha uma parte onde eram os pulmões. E aí tinha ali o pulmão saudável, o pulmão de uma pessoa que viveu numa zona industrial e um pulmão de uma pessoa que fumou. E do lado uma caixa bem grande, dessa altura, assim, quase do meu tamanho, deixa aqui a sua última carteira de cigarros. Estava cheia. Não vou descrever como é que é o pulmão, tá? Quem quiser ver, procure na internet. Porque é muito triste. É muito triste. E a gente não tem noção. A pessoa que fuma, se pudesse olhar dentro de si, é muito triste. O pulmão fica realmente preto e endurecido. O fígado de uma pessoa alcoolista com cirrose, um fígado saudável. O fígado saudável era um próprio bife, ali, com perdão da expressão chula, né? Era um bife bonito. E o outro parecia uma gelatinazinha, assim, todo esbranquiçado, com umas bolhazinhas, horrível. E aí a gente olha assim, como é importante a gente ter consciência do nosso aparelho físico, inclusive. Como também os meios de comunicação interferem nessa compreensão, nesse entendimento, né? Quando eu estava fazendo estágio em psicologia social, né? O meu estágio foi numa clínica de fisioterapia, era pacientes com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. E a maioria deles, eles não tinham força nem para levantar o braço para pentear os cabelos, sabe? E tinha gente que não tinha uma idade. Tu olhava assim, às vezes parecia que a pessoa tinha 80 anos, 90. Não, às vezes ela tinha 50. E o que acontece? Como eu morava no interior, o que eles faziam? Eram pessoas que tinham trabalhado na roça. Então, eles plantavam fumo. Então, era normal queimar o fumo
por causa dos mosquitos, entendeu? E aquilo era normal, era que nem tipo boa noite, assim, e fumavam. E tu olhava na televisão e era bonito, né? Tinha aquelas piteiras, até determinada... Era status, né? Era chique fumar. Ninguém nunca disse para as pessoas, quando finalmente começaram a dizer o efeito do que é o que um cigarro provocava, mas num primeiro momento todo esse mistério, aquelas propagandas do Mustang, que tinha aquele cavalo Marlboro, era uma coisa linda, daí tu pensava, nossa, então acho que tem toda essa coisa, esse glamour e essa ilusão que é criada de uma distorção, né? É uma distorção muito grande do que efetivamente é aquilo. Então, quando tu confronta, às vezes parece que não é. Quando tu confronta com a realidade, o que é isso? Não, isso aqui é a ilusão. A verdade que isso aqui acontece é isso aqui, ó. Tu não consegue. Te prejudica, né? Fica associado com uma coisa de saúde, de juventude, de força, de superação de conflitos, né? Ironia do destino, aquele rapaz morreu de câncer, né? Da propaganda do cigarro e tal. E realmente tem essa questão do fumo profissional. E, inclusive, além de tudo isso, tem inclusive a depressão que é provocada pelos, como é que chama, o agrotóxico utilizado nas plantações de fumo. Então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul um dos maiores índices de suicídio por causa disso, também das depressões causadas pelo trabalho, né, a parte profissional da pessoa ali envolvida com aquela substância. E a parte de desinformação também. Uhum. Porque não se faz esse trabalho informativo das consequências. Claro, agora está menos ruim, mas não é. Agora, eu não sei como é que está agora, porque até pouco tempo atrás tinha as fotinhos nas carteiras de cigarro, né? Ainda tem. Mas perto das propagandas, né? Até porque as maiores propagandas, me parece assim, que acontecem nas novelas, nos filmes. Pode não aparecer a marca do cigarro, mas o ator principal, a atriz principal, está sempre com aquele cigarro na mão, como se fosse aquela coisa mais linda, né? Mas ainda tem filmes. Casa no sábado foi dar uma conferida na festinha que ela tinha deixado. A gurizada tinha feito um bolo de maconha. Estavam só comendo bolo. Curiosos, né? Porque imagina que legal um bolo de maconha. E tu olha os filmes americanos, é isso. E às vezes, e não é só a gurizada, né? Tem vários filmes. Ai, que legal, que divertido. Vamos relaxar, né? A gente está precisando relaxar, né? Aí mostra aquelas imagens das pessoas rindo, bem alegres, chapadas de maconha, parece que é uma maravilha. E aí é que está. A questão, o problema, não é o prazer que a droga proporciona, porque ela proporciona prazer, é isso que ela faz no cérebro. As pessoas buscam por causa disso. O problema é que ela vai proporcionar esse prazer deixando um rastro de destruição, prejudicando o organismo físico, funcionando como uma bengala psicológica para questões que a pessoa não está podendo ver, não está podendo trabalhar. Então, é por essa razão que a gente combate tanto o uso, não é nem só o abuso das drogas. E a medicação, a praxiterapia, que são atividades, a pessoa poder utilizar uma série de outras atividades para substituir esses mecanismos de buscar satisfação, né? Dança, música, artes e a vontade. Vocês já ouviram aquela piadinha de trocar a lâmpada? Quantos portugueses precisam para trocar uma lâmpada? Precisa 5. Um para segurar a lâmpada, os outros 4 para girar a cadeira. Quantos psicólogos precisa para trocar a lâmpada? Alguém sabe? Não vão arriscar? 20. Não vão arriscar 20? Por que tudo isso? Só precisa 1, mas a lâmpada precisa querer ser trocada. Então, na dependência química, em tudo na vida, né? Mas na dependência química, tem outros transtornos que a pessoa pode até não dar crédito para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra. Não estou nem aí, não quero melhorar, mas toma os remédios direitinho, melhor. Na dependência química, tem que querer, porque tem que se propor a mudar para realmente conseguir superar o desconforto que a abstinência da droga promove e se libertar. Mas é possível. E lembrando, a Joana cita Jesus, tudo é possível aquele que crê.
Então, fica essa mensagem do nosso encontro de hoje. E nos encontramos, sem ser na próxima semana, na semana seguinte, com o próximo tema do nosso cronograma.